Meus amigos, bom dia. Meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Muito obrigado a todos vocês pelo cuidado, pelo carinho que têm demonstrado para comigo e pelo compartilhamento, né? Tem compartilhado meus vídeos, tem curtido, tem se inscrito no canal. Continue fazendo isso, vamos continuar apoiando para crescermos juntos. Quem está chegando agora, obrigado pela inscrição, obrigado por assistir meus vídeos. Continue fazendo isso. E hoje, sábado, 2 de janeiro, quero gravar uma mensagem para nós. Eu prometi, inclusive, já, né? Nós vamos começar uma série, né, Meu Testemunho. E vou começar hoje com a parte 1. Talvez a gente não termine tudo num vídeo só, porque é um testemunho um tanto mais longo. Mas vamos implementar nesses vídeos algumas experiências, porque eu passei quando trabalhei como comportor em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Recife, né, Sergipe. Uma experiência maravilhosa que nós tivemos na cidade de Itabaianinha, Tobias Barreto. Então, nesse andar com Deus, buscando meus objetivos, buscando a realização pessoal, tem algumas experiências. Então aproveitar essa semana, começando hoje até a próxima quinta-feira, colocar aí alguns vídeos com meu testemunho. Se você desejar colocar no meu canal o seu testemunho, você pode fazer uma gravação de 25 a 30 minutos e a gente coloca, tá? Nessa série de testemunhos, eu preciso também conhecer outras experiências e colocar aqui no canal para a gente crescer junto e outras pessoas, quem sabe, aproveitar o seu aprendizado com Deus, tirando lições do seu testemunho. Se você desejar, coloque aqui, tá bom? Me envie um vídeo. Eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Eu tenho Twitter, tenho Instagram, mas eu prefiro que você mande pelo e-mail. Eu tenho 3 e-mails, então se você desejar mandar um testemunho, tem que ser vídeo, né? Tem que gravar um vídeo e manda pra gente. E aí a gente vai colocar. Os e-mails hoje, alguns e-mails são institucionais. Se você tiver e-mail institucional, tem um armazenamento de 15 gigas, né? Senão teria que zipar ele para poder mandar. Mas vamos ver como é que fica, como é que podemos fazer isso aí, tá bom? Você pode gravar também pelo WhatsApp, né? Mandando pelo WhatsApp pra gente. Hoje existem várias maneiras da gente gravar e enviar vídeos, né, para as pessoas, tá bom? Acompanha também a gente lá no Facebook. Vou deixar na descrição do vídeo aqui meu Facebook, meu Twitter, meu WhatsApp e meu Instagram, para que você possa acompanhar a gente aí. Eu não posto os vídeos no Instagram, mas não sei a minha ignorância ainda, mas vamos ver, tá bom? Vamos cantar. Você canta, você adora a Deus, e daqui a pouco a gente volta para continuar com a oração. E não esquece, você deseja um pedido de oração, você coloca aqui no vídeo, coloca nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? E a gente vai orar por você.
escolhi, eu te escolhi. Vem como estás e segue-me. É mais fácil duvidar, bem mais fácil é desistir. Não foste tu que me escolheste, mas fui eu quem te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Vem como estás e segue-me. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Vem como estás e segue-me. Não importa quantas chances já desperdiçaste, nem mesmo quantas vezes já me abandonaste. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Eu te escolhi. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Eu te escolhi. Vem como estás. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Eu te escolhi. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Eu te escolhi. Vem como estás e segue-me. Vem, segue-me. Eu te escolhi. Vem como estás e segue-me. Vem, segue-me. Eu te escolhi. Vem como estás Muito bem, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, Deus eterno, Criador, Pai bondoso, estamos na Tua presença, Senhor. E neste sábado, 2 de janeiro, queremos adorá-lo, queremos servi-lo, queremos contemplá-lo e queremos também, Senhor, ser contemplados por Ti. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre nós, ajude-nos em nossas dificuldades e fraquezas, ajude-nos em nossas lutas, envia Teus anjos poderosos, Senhor, para nos proteger, nos socorrer, nos guardar de todo mal. Como o Senhor circundou a Jó de todas as bênçãos, que o Senhor circunde também a cada um de nós. Que o Senhor cada dia olhe para a gente com um olhar de misericórdia e compaixão, perdoando-nos os erros, os pecados, perdoando-nos de todas as coisas que a gente faz contra Ti, porque a semelhança do filho pródigo, Senhor, muitas vezes nós pecamos contra Ti. Então perdoa a gente, purifica-nos de todo mal. E nesta hora, Senhor, fale ao nosso coração, instrua-nos, ensina-nos,
Contemple também a nossa família, nosso lar, que a bênção do Senhor não falte em nossa casa. Adoramos o Senhor nesta hora e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, no versículo 4, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para ser profeta às nações. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, antes de contar um pouco do meu testemunho, eu quero dizer uma coisa para vocês. E isso tem me incomodado muito, 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 muito. Todos nós já ouvimos essa expressão. Quando você, especialmente quando você se batiza, no dia do seu batismo, as pessoas dizem assim: hoje o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Eu, nesses 33 anos que eu leio a Bíblia, eu tenho percebido uma coisa. Quando houve a rebelião no céu, duas coisas aconteceram. E são coisas totalmente negativas. A primeira delas é que todo o universo criado ficou com uma dúvida a respeito do caráter de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Ele é justo? Será que Ele é fiel? Será que as leis de Deus são justas? Então essa dúvida ficou no universo até o Calvário. Quando Jesus Cristo morre no Calvário, ou morreu no Calvário, ali a dúvida do universo foi sanada. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é perfeito, e as leis de Deus são perfeitas. Como eu falei no vídeo ontem, a ordem é a primeira lei do céu. E Satanás plantou a desordem, a dúvida, a incerteza, e todo o universo ficou esperando para ver se o que Deus fazia ou fizesse com Satanás, com Lúcifer, o anjo cobridor, demonstraria se ele seria justo ou injusto. Então, quando Deus não destruiu Lúcifer no céu, Deus deu tempo para ele mostrar que Deus estava errado. E nesse tempo, Lúcifer não conseguiu provar ou justificar sua rebelião. Então, no Calvário, quando Jesus Cristo disse: está consumado, ali Satanás foi derrotado para sempre. Segunda coisa da rebelião é o que Deus vai fazer com o ser humano que pecou.
Então, quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, e eles tiveram que cultivar o solo, experimentar a dor e o sofrimento, Satanás agora começou a espalhar entre a humanidade: Deus não é bom. Deus expulsou Satanás do céu, mas não o destruiu. Será que ele não errou ao expulsar Satanás do céu? Será que Deus não é bom porque... Será que ele não errou ao colocar uma lei para Adão e Eva que eles não podiam cumprir? Então será que Deus não é bom? Deus não é amor. Então ficou essa questão da bondade de Deus, porque Deus não destruiu eles. Então será que Deus não está errado? Então Deus não destruiu Lúcifer no céu, Deus não destruiu Adão e Eva, Deus não matou Adão e Eva quando eles pecaram. Por quê? Porque Deus queria dar a eles a oportunidade do arrependimento. Mas o que me incomoda muito é uma questão. O seu nome é escrito no livro da vida no dia que você nasce ou no dia que você se batiza? Tem 3 textos na Bíblia que a gente precisa entender esses textos. Tá? Eu vou ler aqui. Vamos lá. Isaías 65. É interessante notar que Deus, ele tem registros. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 a 15, que Deus tem registro. Deus não faz nada, como eu mostrei ontem no vídeo, Deus não faz nada sem planejar, sem um plano definido. E também sem registrar. Tudo está registrado. Sua vida toda está registrada diante de Deus. Então nós temos 3 livros no céu. 3 livros onde Deus anota a nossa vida. O primeiro deles é só seu nome, que é o livro da vida. O segundo é o livro das memórias. O terceiro é o livro dos pecados. Isaías 65, Deus fala... No versículo 6, ele diz assim: vejam, porém, está escrito diante de mim, e não ficarei calado, mas darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados. Então nós temos esse livro no céu, o livro dos pecados. Então, veja, lógico que todos nós, depois da existência do pecado, todos nós estamos nesse livro. Davi diz no Salmo 55 que ele, em 57, né, em pecado me concebeu a minha mãe. A criança nasce pecadora. Lá no livro de Provérbios diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. E quem tem filhos, filho pequeno, sabe o que eu estou falando. Criança faz birra. Criança, mesmo quando ela não sabe falar, ela sabe chorar para reclamar. Está na natureza humana. A birra, a rebelião. Você diz não para uma criança e ela faz questão de fazer o que você está pedindo para ela não fazer. Está na natureza humana. A criança nasce pecadora. Então nós nascemos, então somos registrados nesses 3 livros. O livro da vida, o livro da morte, ou o livro do pecado, Isaías 65, versículo 6. Mas nós temos o livro das boas ações, que é Malaquias capítulo 3, versículo 17.
Malaquias, capítulo 3, versículo 17, Deus também tem um livro das boas ações. Esse livro das boas ações, ele só é escrito, aí aqui é onde entra a minha questão, ele só é escrito a partir do momento que você entra em aliança com Deus. Porque no versículo 14 até o versículo 17, existe um contraste entre quem serve a Deus e quem não serve. Mas para aqueles que escolheram servir a Deus, aqui no versículo 17 está escrito: no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 3, não, é versículo 16, desculpa, 17 é dizendo o que você é para Deus quando você escolhe servi-lo. Mas no versículo 16 assim: depois, aqueles que temiam o Senhor e conversavam uns com os outros, o Senhor anotava em seu livro de antemão como memorial. Quando eu faço a escolha de servir a Deus, aí começa a ser escrito a minha história espiritual. Então, quando eu me batizo, em vez de o meu nome ir para o livro da vida, ele entra no livro da memória ou das boas ações espirituais. Mas o livro da vida, ele é escrito, o seu nome está escrito no livro da vida no dia que você nasce, porque Deus é justo. Se Deus resolvesse fazer seu nome ir para o livro da vida apenas quando você aceitasse Jesus Cristo, significava que você estava entregue ao mal durante toda a sua vida. Mas se a gente observar bem, a influência e a ação do Espírito Santo em nossa vida começa no dia que a gente nasce. Ali começa o trabalho do Espírito Santo em nos conduzir. Veja o que diz no Salmo 69, 68, deixa eu ver aqui se é 68 ou se é 69. No livro de Êxodo, Moisés pede para Deus riscar seu nome do livro da vida. E Deus diz: do meu livro eu vou riscar quem pecar. Então, quando nós temos a oportunidade de escolher e nós escolhemos o mal, aí nosso nome sai do livro da vida e vai para o livro da morte e fica somente no livro da morte. Veja, não sai, né? Lá no livro de Apocalipse diz que jamais riscarei do livro da vida o nome daqueles que andarem com Cristo de branco. Eu estou parafraseando o capítulo lá. Mas aqui no capítulo 69, versículo 28, aí diz assim, Salmo 69, verso 28. No verso 27 está escrito: acrescenta-lhes pecado sobre pecado, ou seja, a pessoa escolhe viver no pecado. Ainda persegue aqueles que querem servir a Deus. No verso 27 diz que eles acrescentam pecado sobre pecado e não querem saber da justiça. E aí no verso 28 diz: sejam eles riscados do livro da vida. Então aqui fala de um momento na vida do ímpio, do iníquo, do pecador, em que ele decide se rebelar abertamente contra Deus, assim como Lúcifer se rebelou no céu. Então ele decide deliberadamente se apartar de Deus. E aí o seu nome sai do livro da vida. Eu acredito que isso pode acontecer em vida ou no momento da morte da pessoa. Porque durante toda a vida ele teve o privilégio de escolher. A nossa vida é assim.
está diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, o pecado ou a salvação, céu ou morte eterna, vida eterna ou morte eterna, ressuscitar para a vida eterna ou ressuscitar para a morte eterna. São dois caminhos. E isso acontece conosco desde o nascimento. Então, o nosso nome fica no livro da vida no dia que nós nascemos. E é assim que eu começo o meu testemunho de hoje. Eu acredito nisso. Quando Jeremias diz que foi no ventre da mãe dele que Deus o escolheu, existem vários outros textos que eu posso comprovar para vocês que nosso nome vai para o livro da vida no dia que a gente nasce. Agora a gente decide se ele vai ficar no livro da vida ou se ele vai ser riscado. Porque nosso nome está no livro do pecado, Isaías 65. Nosso nome pode entrar no livro da memória quando a gente decide servir a Deus. Malaquias capítulo 3, versos 14 a 17. E o nosso nome pode ser riscado do livro da vida se a gente deliberadamente escolher não servir a Deus. Salmo 69, versículo 28. Moisés pediu para Deus que se ele não perdoasse o pecado do povo, riscasse seu nome do livro da vida. E Deus disse, eu vou riscar do meu livro. Riscar significa apagar. Deus disse que vai apagar. Se vai apagar é porque está escrito. E Davi, no Salmo 69, pede para Deus riscar, apagar do livro da vida aquele que continua acumulando pecado sobre pecado. Portanto, Jeremias diz, eu fui escolhido quando eu ainda estava no ventre. Eu e você fomos escolhidos por Deus para a salvação no dia que você nasceu. Mas, Renivaldo, minha vida é um lixo. Eu não gosto da minha vida. Eu venho de um lar destruído. Eu sou fruto de um estupro. Não importa, Deus escolheu você. Você nasceu com um propósito. Não importa como você nasceu. Não importa a sua origem. O que importa é o seu destino. Vou repetir. Não importa a sua origem. O que importa é o seu destino. Não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você vai fazer com você mesmo. Muita gente não percebe isso. E eu também não percebi. Eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Eu vi pessoalmente, um primo da gente enfiar uma faca na barriga do meu pai. A vida para mim ali acabou. Aquela cena parecia destruir todo o meu futuro. E dos 11 aos 18 anos, eu comecei a me encharcar de bebidas. Bebia bebida alcoólica pura, aquela não é cachaça mesmo. E era assim que eu vivia. Não tinha prazer. Estudava, sempre fui estudioso, até hoje eu estudo, né? Acho que é um dos meus vícios prediletos, é estudar. Amo estudar. Vou fazer 53 anos, quero fazer mestrado, estou fazendo mestrado, quero fazer doutorado, quero fazer mais uma graduação. Já tenho 3 pós-graduações. Eu amo estudar. Mas vivia bêbado. Era difícil ter uma noite dos 11 aos 18 anos para não dormir bêbado. Viciado. A vida acabou.
mas trabalhava. Eu era muito empreendedor. Com 11 anos eu ganhei uma camisa da minha mãe e ela disse: você não precisa mais de mim. Você pode se autossustentar. E eu trabalhava. Trabalhei desde os 9 anos vendendo banana, vendendo geladinho, vendendo fruta nas feiras livres. Mas não tinha prazer na vida. Aquela cena de assassinato do meu pai aos 7 anos de idade, em dezembro de 1975, ficou gravado na minha cabeça. Mas a minha mãe disse que a vingança pertence a Deus. Então nós, todos os filhos, colocamos na nossa cabeça que a gente ia viver a nossa vida e ia esquecer aquele rapaz. Minha irmã o visitou na semana em que ele morreu, oferecendo a ele o perdão de toda a família. Porque ele também não teve vida. Viveu fugindo a vida inteira. Chegou a ser preso, foi solto por alegar insanidade mental. Mas a vida acabou para mim. E eu pensava só em desistir da vida. Até meus 18 anos eu pensava em desistir da vida. E quando uma noite eu me joguei de uma ponte, bêbado, um rapaz, um amigo meu, me levou para casa, eu estava sujo de lama. E como eu sabia nadar, né, mas ali não tinha muita água, mas de qualquer forma eu não morri, nem me machuquei naquela queda. Deus tinha um plano para mim, Ele havia me escolhido. E bêbado ali, eu não deitei na cama, né, estava sujo. Deitei no chão ali, vomitei. E no meio do meu vômito, pedi para Deus me matar. Senhor, me mata ou muda a minha vida. Essa foi a minha oração. E eu amanheci o dia 18 de maio de 1987, totalmente sóbrio, sem sede, a famosa da ressaca, não é? Que era comum no dia a dia, eu tinha que tomar muita coisa de manhã, água de limão ou algum refrigerante para poder tirar a ressaca. Amanheci sem nenhuma ressaca. E sabe qual foi a primeira coisa que eu disse para minha mãe? Quando eu acordei, eu disse: eu vou ser crente. Minha mãe tomou um susto. Ela tomou um susto tão grande que ela disse: você que sabe. Ela não sabia o que dizer. E daí a 15 dias, dia 2 de junho, início das festas juninas, das quadrilhas, que eu gostava muito para dançar, para me divertir. Era o mês em que eu realmente tinha um pouco mais de alegria. Eu ia passando uma irmãzinha para uma igreja evangélica e eu disse: olha, eu prometi para Deus que hoje eu ia ser crente. Ela disse: hoje você não pode. É quinta-feira o dia de você aceitar Jesus. Eu disse para Deus que eu ia aceitar hoje. Ele quer que eu marque, agende para depois? Ela disse: na minha igreja é. Eu falei: então a sua igreja tem que mudar a sua agenda, porque eu agendei com Deus hoje. Eu agendei com Deus para hoje, dia 2 de junho. E não vou adiar, não. Tem que ser hoje. E começamos uma discussão ali na rua. Até que finalmente chegou uma senhora, uma evangelista daquela igreja, uma missionária, e ela disse: vocês estão brigando pelo quê? Ele disse que quer aceitar Jesus hoje e o dia de aceitar Jesus é quinta-feira. Ela disse assim: vocês estão ouvindo o que vocês estão falando? O que está escrito na Bíblia?
lá em Coríntios. Hoje é o dia aceitável. Hebreus, capítulo 4, ela disse, está escrito, hoje se você ouvir a voz, não endureça o coração. E vocês estão dizendo que o rapaz não pode aceitar Jesus hoje porque tem que aceitar só quinta-feira. Aquele casal se calou e eu fui para a igreja e aceitei Jesus como meu Salvador. E ali começou a minha jornada espiritual. Ali Deus escreveu o meu nome no livro das memórias. Porque ali eu entreguei minha vida para servir a Deus. Nunca mais eu coloquei um gole de álcool na minha boca. Eu nunca fui fã de vinagre, né? Na verdade, eu nunca usei vinagre. Na minha vida toda, eu não me lembro de ter comprado ou usado vinagre na minha casa. Lá em casa, normalmente não se usa vinagre, né? Minha mãe nunca foi fã também de vinagre. A gente sempre usou limão. Mas depois que eu me converti, nem o vinagre eu consigo digerir, porque o vinagre tem álcool, né? Todos nós sabemos que o vinagre tem álcool. Então eu não consigo. A minha boca não aceita. Né? Depois, aquele mês de junho, que era o mês das festas, e eu disse para meus amigos que eu não ia mais à festa, eles me chamaram de doido. Depois, eles disseram para mim que se eles me oferecessem uma bebida e eu não aceitasse, eles derramariam a cachaça na minha cabeça e quebraria o copo na minha cabeça. Mas eu fiz assim, tudo bem, vocês podem fazer isso no dia que vocês me virem num bar. Porque era difícil o dia que eu não ia no bar. Eu tinha que passar lá, para brincar de sinuca, para beber. E ainda levar a garrafa para casa, né? Eu tinha sempre uma garrafa na cabeceira. Mas nunca mais eu pisei num bar. Não nesse sentido, entrar num bar para vender um livro. Lógico, eu fiz isso a partir de 1990, quando eu me tornei um comportor. Eu entrei em vários bares para vender meus livros, para quem sabe matar a sede e tomar um copo com água. Né? Então eu passei muitos anos sem. Então teve problemas em casa, né? Minha mãe disse que preferia ver eu morto a ser crente, mas nada disso me impediu de seguir a Jesus Cristo. A partir daí, eu sempre tive a Bíblia em casa. Como eu disse num testemunho anterior, eu sempre fui religioso. Né? Dos meus 11 aos 18 anos, eu fazia parte de um clube de jovens da Igreja Católica. Eu fui crismado, fui batizado, crismado, né? E fiz a comunhão. Fiz o teste de vocação aos 16, 17 anos. Eu fiz 3 vezes o teste de vocação para ser padre. Mas nada disso tinha significado para mim. A religião não tinha significado. Eu ia à igreja toda noite, que batia o sino, eu estava lá. Mas no dia 2 de junho, no dia 17 de maio, desculpem, eu tomei aquela decisão, dia 18 de maio no caso, né? Tomei aquela decisão de ser crente. A palavra ser crente aqui, eu quero colocar no sentido positivo, né? Porque eu não gostava muito de crente. Na verdade, nem gosto muito ainda hoje, porque o crente é meio chato, né? Ele gosta muito de condenar os outros, né? E principalmente os crentes lá da minha cidade, né? Que não é crente, ele chama de incrédulo, né? Chama de ímpio, de mundano, e que vai para o inferno, né? Tem algumas igrejas que dizem, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno, e aí força as pessoas a aceitar Jesus pelo medo.
E eu rasguei muito folheto de crente, né? Desse período de 11 até os 18 anos, que eu era muito ativo na Igreja Católica. Então eu rasguei muito folheto de crente. Mas eu me tornei um cristão. Aos meus 18 anos, eu me tornei um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, amante da Bíblia. A partir dali eu comecei a orar muito e ler a Bíblia. E Deus mudou a minha vida. Deus começou a me conduzir. Tá? Eu quero continuar esse testemunho amanhã, né? Desse período agora de 23 de julho, quando eu me batizei nessa igreja evangélica, até o mês de janeiro de 1988. Então a gente continua o nosso testemunho amanhã. Mas hoje eu quero fazer um apelo para você. Você e eu, não sei a sua origem. Então pare de olhar para o seu passado. Quem sabe você até está sofrendo com algum problema. A sua vida não tem significado, não tem sentido. Você não vê sentido nenhum na vida. Então você deseja a morte, você vive uma depressão terrível. Essa ansiedade, esse desejo de morrer o tempo todo. Eu vivi isso. Mas Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz que você foi escolhido. Se você nasceu dos 400 milhões de espermatozoides que na relação sexual houve, você nasceu, você foi o espermatozoide vencedor. Então você nasceu porque você já é um vencedor. E você foi escolhido por Deus no ventre. Na concepção você foi escolhido, você foi escolhida. Não duvide disso. Você foi aí escolhido por Deus. Então você nasceu com um propósito. Você precisa descobrir qual é esse propósito de Deus para a sua vida. Deus chamou você. Deus escolheu você. Não desista disso. E não desista da vida, porque Deus tem um plano para você. Que Deus abençoe você. Amanhã a gente continua. Que neste sábado você reflita na graça de Cristo em vir morrer por cada um de nós, para que nosso nome permaneça no livro da vida e saia do livro da morte, o livro dos pecados. Ele diz: eu sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não tenho memória, eu não me lembro. Então, quando nós confessamos nosso pecado, quando nós confessamos a nossos erros, nós nos entregamos, com tudo que nós somos, nos entregamos a Deus, Ele começa a escrever uma nova história para nós. Livro das memórias. Seu nome está escrito no livro da vida. Não permita que o seu nome seja daí apagado. Mas entregue sua vida a Deus para que o seu nome saia do livro da morte e entre no livro das boas ações. Comece hoje a escrever uma história de amor, uma história de entrega, de dedicação, de consagração a Deus para uma vida vitoriosa. Que eu e você tenham o nome apagado, não do livro da vida, mas do livro do pecado, para começarmos uma história de entrega, uma linda história de amor e de dedicação no livro das memórias. É o meu desejo para você, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, está escrito em Apocalipse. Que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, está escrito também em uma das cartas de Paulo. Se eu não estou enganado, em Efésios, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu antes mesmo de o pecado existir nessa terra. O Senhor nos escolheu para a salvação. E não foi só a mim, foi todos nós, todo ser humano foi escolhido para a salvação.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá sempre a oportunidade de ser atraídos e conquistados pelo Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos lavados e purificados no sangue precioso de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos aceita como pecadores para nos transformar em filhos e filhas de Deus. Dá-nos a tua bênção, Pai, continue conosco. Abençoe-nos em tudo que vamos fazer neste teu santo sábado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.